Vamos falar sobre geometria molecular. Geometria molecular é o formato adotado por moléculas no espaço, né? Aí a gente tem moléculas diatômicas, que são aquelas formadas por dois átomos, onde a única possibilidade possível é que eu desenhe essas moléculas em linha reta, tá? Então, aqui a gente tem o exemplo de H2 ou HCl. Elas sempre estarão em linha reta. Moléculas triatômicas são aquelas que elas podem ter duas possibilidades, aí eu tenho que definir meu átomo central. O que é o átomo central? É aquele que sempre está em menor quantidade e faz o maior número de ligações. E eu tenho duas possibilidades, eu tenho uma geometria linear e eu tenho uma geometria do tipo angular. A geometria linear é quando o meu átomo central, após fazer as ligações, não vai sobrar elétrons nele. Aí ele tem uma geometria em linha. Quando eu tenho uma geometria angular, após eu fazer as ligações, vai sobrar pares de elétrons livres. Esses pares de elétrons, eles abaixam as ligações e a gente tem aqui a formação de um ângulo. Então, é uma geometria angular. A geometria com 4 átomos, a gente tem as seguintes possibilidades. Trigonal plana, que é aquela onde o átomo central, após formar as ligações, ele não vai ter pares de elétrons livres. A geometria piramidal, que vai ter um par de elétrons livres após a formação da ligação, e geometria em T, quando eu tenho dois pares no meu átomo central após a formação da ligação. Moléculas com 5 átomos, elas podem ser tetraédricas, quando você tem um átomo sem elétrons no átomo central, uma molécula sem elétrons no átomo central após a formação das ligações. Pode ser quadrado plana, quando você tem dois pares de elétrons em torno do seu átomo central após a formação das ligações. E em gangorra também, quando você tem quando você tem um par, na verdade, de elétrons após a formação dos seus pares de ligações aqui. Com 6 átomos, a gente pode ter uma geometria bipirâmide trigonal ou pirâmide triangular, que é quando você não tem elétrons no átomo central, ou pirâmide de base quadrada ou pirâmide quadrada, quando você tem um par de elétrons no átomo central. E com 7 elétrons, a geometria é conhecida como